Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estava possuída de temor e assombro, e nada dizia a ninguém, porque temia. Amém? Amém, irmão? Podeis assentar, irmão. Graças a Deus, o Senhor nos deu mais um dia para estarmos na sua presença. Está faltando muita gente. Eu acho que esse chuvisquinho que deu aí, o povo olhou assim e falou: vai cair uma tempestade. E aí voltaram a dormir. Mas não choveu, né, irmãos? Olhe para mim aqui, irmãos. Você crê que existe o mundo físico e o mundo espiritual? Você crê ou não, irmão? Você crê, né? Nesta noite, irmão, eu quero falar convosco sobre essa questão de fé. Fé no impossível. Fé no sobrenatural. Sobrenatural é aquilo que não é natural. Natural é aquilo que você vê ou toca. Sobrenatural é aquilo que você não consegue ver com os olhos carnais, a não ser por uma manifestação do poder de Deus, de uma permissão de Deus, em nome de Jesus. O Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por isso, ele parece até um resumo dos outros evangelhos. Mas não é, porque os outros evangelhos usou o evangelho. É provável que usaram o evangelho de Marcos como um guia para escrever os seus livros ou evangelho, biografia de Jesus, né? E há muitos estudiosos que dizem que o evangelho de Marcos termina nesse versículo aí, ó. No versículo 8. No versículo 8. Se explica muita coisa, porque não me encontraram o restante do 16, 9 ao 20 em muitos outros manuscritos. Porém, irmão, nunca conseguiram refutar e dizer que não, que é verdade, que não foi escrito ou que não foi, ou que não é dessa forma. Há muitos teólogos que, por causa da escrita, da forma da escrita, é que alguém ou alguns pais da igreja tentou fazer uma finalização para o evangelho. Por quê, irmão? Porque se ele terminasse aí, ele terminaria com um versículo de derrota. Imagine o evangelho terminando dessa forma aí, ó. E saindo elas apressadamente, fizeram o quê? Fugiram. Porque elas estavam possuídas de temor e assombro. E não dizia nada a ninguém. E isso, quando Marcos escreveu esse evangelho, por causa de Pedro, já estava perto de Pedro morrer, e eles com medo de Pedro morrer, e morreu o conhecimento que Pedro tinha do Cristo com ele. Aí resolveram pedir a Marcos que começasse a copiar conversando com Pedro. Então é quase
uma dupla escrita, mas quem escreveu foi Marcos, mas Pedro faz-se presente contando a história. As mulheres foram ao sepulcro logo de manhã, no domingo, para olhar o corpo e levar algumas especiarias para passar no corpo. Quando chegaram lá, a pedra já estava fora do local, tinha um anjo assentado lá dentro e dizia: não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Vai, mas ide dizer aos discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis, ele, como ele vos disse. O versículo 7, o versículo 8, é esse aí que nós lemos. Mesmo ando dizendo, ó, vai e diga, elas fugiram, assombradas, com muito temor, e tinha medo das pessoas, por isso não dizia nada a ninguém. Olhe para mim aqui, irmão. Conviveram com Jesus, viu Jesus fazer milagres, viu Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, viu Jesus ressuscitar Lázaro, depois de 4 dias, viu Jesus expulsar demônios, ouviu Jesus ensinar que ele morreria e ao 3º dia ele voltaria, seria ressuscitado, mas agora elas não criam no que viu e nem no que ouviu. Não creu no anjo e nem creu no que ouviu de Jesus. E saíram apressadamente. Dá um sentido de fracassados. Realmente os discípulos estavam nessa condição aí, ó, com medos, fugindo, escondido, com medo de tudo. Os discípulos estavam assim. Mas o que chama atenção no texto, irmão, é que se você olhar a Bíblia, quando Deus envia qualquer pessoa ou chama um homem para uma determinada tarefa, a primeira questão que Deus procura mostrar para ele é que Deus está com ele. Deus enviou Moisés e disse: os meus sinais vão com você. Deus enviou os profetas e os sinais de Deus os acompanharam. Quando Jesus foi enviado à terra, os sinais e milagres o acompanhou. Poderia deixar a igreja ser enviada sem sinal algum, irmão? Poderia, irmão? Você já imaginou um evangelho pregado, igual em muitas igrejas se prega, um evangelho sem a graça, sem o poder de Deus, visível? Você já pensou em um evangelho inoperante? Um evangelho que as pessoas pregam que não tem nenhum sinal de que Deus está ali ou tem demonstrado o poder? Seria o evangelho terminado aí, ó. O evangelho de pessoas medrosas, que não estava crendo nem naquilo que ouviu de Jesus. Mas a Bíblia segue aí. Se foi Marcos que escreveu o versículo 9 ao 20, ou não foi Marcos que escreveu, não me interessa muito para mim. O que interessa é que ficou bem colocado aqui no momento que você pensa em igreja. Quando se fala de igreja, você está falando de um povo que Deus separou do mundo para enviar para pregar o reino de Deus. E não seria esse tipo de discípulo aí,
que tinha medo, que fugiam, que possuía assombro e que não tinha coragem de falar nada a ninguém. Apesar que ainda existe muito crente dessa forma. Crente que tem medo de falar do evangelho, que tem vergonha, que depende do local que ele está, se chegar outro crente e ele perceber que o outro crente cumprimenta ele baixa a cabeça para ninguém desconfiar que ele é crente. O medo. Medo que as pessoas descubram que ele serve ao Senhor. No versículo 9, coloca o versículo 9 aí. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, que é domingo, né? Apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. 10. Partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam como? Os discípulos, triste e chorando. Os discípulos. É engraçado como é que a Bíblia é poderosa nos detalhes, né? Se fosse qualquer outro livro, não ia mostrar essa parte fraca dos discípulos. Marcos escreveu uma coisa dessa dos discípulos, dos pais da igreja, dos apóstolos, que eles estavam tristes e chorando. Não, Marcos não ia fazer isso. Mas eles tinham um defeito, irmão, que muitos têm. Versículo 11. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não. O defeito do cristianismo fraco é não crer. É não crer, irmão. A nossa derrota já se faz presente conosco no momento que nós não cremos. Como que eu convivo com Jesus e não consigo crer que Ele vai ressuscitar, sendo que Ele falou? Estes eram os discípulos. Estavam ali, os discípulos. A mulher disse: olha, Jesus apareceu para mim, eu o vi, mas eles não creram. A tristeza, o medo, o pavor trancava o coração deles. Olhe para mim aqui, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. O que faz com que nós não prosperamos a nossa vida espiritual? O assombro, o medo. O medo paralisa, estatiza. Muitas pessoas não prosperam financeiramente por medo. Muitas pessoas não crescem no mundo espiritual por medo. Olhe para mim, irmão. 12 espias espiam a terra. 10 volta com medo. 10 voltou com medo. 12 foram espiar a terra. 10 deles voltaram tremendo as pernas e diziam: lá tem gigante. 2 deles voltaram: olha, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Engraçado. A palavra lá que Caleb fala assim: Deus prometeu, Ele vai nos colocar na terra. A palavra colocar lá, irmão, pegar e colocar. Não é empurrar, não. É pegar e colocar. O que Caleb estava dizendo? Se for preciso, Deus desce do trono e nos põe lá. Por quê? Porque Ele prometeu. Ué. Quem prometeu? Foi Deus. Era isso que Caleb estava dizendo. Não interessa se lá tem gigante, se os homens lá têm 3 metros de altura, se os muros da cidade são largos e muito altos, ninguém não tem como transpor aqueles muros.
Não interessa. Deus prometeu. Mas e os 10? Os 10 estavam assombrados. Porque o que eles viram lá causou assombro, medo, pavor. E o medo, irmão, paralisa. O medo paralisa. Era a questão dos discípulos. A questão dos discípulos. Quando os discípulos, Jesus falou, curou, libertou, deu poder para eles foram, pregaram, voltaram e dizem, os demônios nos submetem, as enfermidades saem com o poder que o Senhor nos deu. Mas o dia que Jesus morreu e ressuscitou, eles não creu. Não creu. Não conseguiram crer. Foi só aí, irmão, vê o versículo 12. Uai, irmão. Depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que ia de caminho para o campo. Versículo 13. Indo eles anunciar aos outros, mas eles ainda, estes não? Vai ser incrédulo lá não sei na onde. Olhe para mim, irmão. Você só terá vitória na sua vida se você crer no sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Olhe para mim, irmão. Você só terá vitória se você crer que o sobrenatural interfere no natural para abençoar a sua vida. Pastor, tem explicação razoável para isso? Não. Não tem. A fé é exatamente a não explicabilidade pela ciência. A ciência pode tentar argumentar ou explicar qualquer milagre, irmão, mas não tem explicação. Como que você explica que uma pessoa ressuscitou ao 4º dia? Como que os fariseus e os escribas não ficavam com raiva, irmão? É claro que ficava com raiva. Não tinha explicação para o que estava acontecendo na Galiléia, na Judéia e em Samaria. Não tinha explicação. Mas os fariseus e os escribas tinham explicação para tudo na lei, porque ele tinha mais de 600 mandamentos ou acréscimos à lei que eles criaram para explicar a lei. Eles tinham explicação para tudo. Mas quando Jesus chegou, desafiou a fé, a crença e o conhecimento deles. Esse cara com raiva. Não tem como explicar uma pessoa sair da sepultura 4 dias, mau cheiro, o camarada levantado lá e sair novinho, em folha. Não tem explicação. Olha para mim, irmão. O que Deus faz encanta e deixa muitas pessoas perplexas. Por isso o nome chama fé. Fé. Quase que 50% dos médicos já viram um milagre, mesmo não sendo crente. Isso foi feita uma pesquisa, 50% dos médicos já viram pessoas que entraram lá prontas para a morte, que não teria vida, e depois viram ela sair de dentro do hospital caminhando com vida. Deixa eu dizer para você, e sabe o que eles falam? Que existe algo fora do natural. Nós conhecemos o sobrenatural, aonde Deus governa, como governa o natural, governa o sobrenatural. O único ser do universo que tem poder de interferir do mundo sobrenatural no natural é Deus. Ninguém mais tem, irmão. Ninguém mais tem. Até o diabo, para interferir no natural, ele tem que ter permissão de Deus. Mas eles não creram. Diz que o testemunho de 3 pessoas é verdadeiro, já eram os 3, hein? 2 viu ele no campo e a mulher que veio disse, eu vi. Ele falou, mas mesmo assim nós não cremos. Versículo 14, irmão. Finalmente apareceu aos, estando eles assentados juntamente, lançou-lhe em rosto a sua.
e incredulidade e dureza de, por não haverem crido no que tinha visto, nos que tinham visto já ressuscitado. Até quando vocês serão incrédulos e duro? Até quando vocês serão incrédulos e duros de coração? Como que a igreja do século 21 pode ser abençoada, irmão? Temos que mudar a nossa mentalidade em nome de Jesus. Nós estamos tão acostumados com o natural que nós nem preocupamos com o sobrenatural. Nós nem paramos para imaginar que a qualquer momento Deus pode entrar no negócio, entrar na nossa vida, entrar no nosso problema e dar uma solução sobrenatural para ele em nome de Jesus. Jesus faz exatamente lançar em rosto. Já viu aquele negócio assim, jogar na cara, como diz o brasileiro, aquele linguajar bem abençoado, jogar na cara. Jesus chegou, apareceu, Jesus apareceu. Como é que Jesus fez? Apareceu. Estou aqui dentro de uma sala, não passou pela porta, fez. Já que vocês não creem no que foi falado, creia no que vê. Eu aqui, incrédulos e duro de coração. Olhe para mim, irmão. A coisa mais difícil que tem é você levar uma pessoa a crer que Deus pode mudar a vida ou a situação. Mas não existe nada na terra, nem nos céus e espaço, que Deus não possa mudar. Eu não vou dizer céu, porque lá não tem nem jeito de falar que vai mudar nada, porque tudo que lá é perfeito. Eu vou dizer céu, espaço, terra e embaixo da terra. Não existe nada que Deus não possa interferir, mover. O que atrapalha Deus mover é a dureza do nosso coração, é a incredulidade que temos, é a falta de fé no sobrenatural, é a falta de crer que Deus pode fazer, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. É saber que Deus pode. Eu vou recomendar um livro para vocês, depois eu vou trazer a capa dele aqui. A biografia de George Miller. Quem já viu falar nela? Você nunca ouviu falar, né? Depois eu vou comprar ele essa semana e não vou te emprestar não, vou te mostrar a capa para você comprar para você. Como diz o irmão Adilson, né? O verdadeiro amigo, eu empresto meu livro para o verdadeiro amigo, mas sempre o verdadeiro amigo nunca vai pedir meu livro emprestado. Então, graças a Deus por isso. Em nome do Senhor. Amém, irmão? Por que isso, irmão? Talvez se você não crê aqui, você crê em alguém contando o quanto Deus operou na vida dele. Talvez você nunca viu e por isso o seu coração é duro. Falta algumas questões na nossa vida, falta algumas questões na igreja. A igreja precisa sair desse mundo de pensamentos pequenos, de limitação da fé, e começar a olhar além do natural e preocupar-se. Deus pode fazer muito além do que eu vejo. Deus pode fazer além da minha visão. Deus existe além do meu enxergar natural. Esse texto ele é magnífico, porque aí ele já apresenta Jesus dizendo para a igreja o seguinte: sou o seu Deus. Aí ele apresenta a ressurreição de Jesus e como Jesus lidou com a dureza de coração dos discípulos. Em outro texto, se eu não estou enganado, não sei se é Lucas ou é João, que Jesus, ele aparece aí, mas Tomé não estava aí. Aí Tomé, quando ele está numa multidão, Tomé fala: eu só creio se eu ver e colocar a mão no buraco dos cravos. Jesus aparece de novo e diz: Tomé, vem cá, põe a mão.
Você vai ver o buraco dos cravos, o sinal dos cravos aqui, o local dos cravos. É ou não é dureza de coração, irmão? Essa igreja que nasceu aí, irmão, seria uma igreja totalmente derrotada se tivesse esse espírito aí, ó. Versículo 15, irmão. E disse-lhe, vamos? Jesus nunca envia ninguém sem antes lhe der capacidade, poder para fazer milagres e sinais. Há um tal de sensacionista que diz que os dons já cessou. Se os dons cessou, o Senhor parou de enviar. Se o Senhor continuar enviando a igreja, haverá poder de Deus na vida de quem Ele enviar. Versículo 16. Quem? Para aí, irmão. Quem? Ele pega um monte de discípulo que conviveu com ele, olha para eles e diz assim: olha, se alguém crê no que vocês vão contar, porque agora vocês vão contar, se até agora vocês não criam, não viam, não atendiam, não entendiam, mas eu estou aqui, então se vocês vão contar a história, ou se vocês vão falar da salvação em Cristo, quem? Será? Lá tem assim, quem crê e for batizado, mas na realidade a gente entende-se que quem crê sempre vai pedir o batismo. Quem realmente quer ser salvo, irmão, ou seja, ele já aceitou Jesus, ele sempre vai pedir o batismo. Mas a salvação não está no batismo, está no crer. Mas quem não crê, está? Eu quero dizer para vocês, discípulos, que o que vocês não viram, porque vocês não viram o que eu tinha assustado, vocês não creram, essa incredulidade de vocês, mas aqueles a quem vocês a partir de hoje falar e crer, será? Será? A primeira essência da salvação está na fé. Crer. Crer em quê? Crer que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai, que morreu numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia para perdoar os meus pecados e os seus pecados, e assim posso ser salvo, sendo perdoados os meus pecados em Cristo Jesus. Quem? Crê. Versículo 17. Lê para mim, irmãos. Estes sinais seguirão os. Olha para mim, irmão. É para mim e para você. A igreja precisa entender que os sinais é para a igreja. Deus tem dado poder à igreja. Deus não enviou uma igreja fraca, derrotada, sem nada, não. Deus levantou uma igreja poderosa para enfrentar o reino das trevas e vencê-lo. Estes sinais seguirão os que crê. Quantos crê? Foi por isso que eu coloquei o nome lá, irmão. Fé no sobrenatural. Eu creio que o Senhor Jesus até hoje tem dado poder à igreja. Em nome de Jesus. Estes sinais seguirão os que creem. Expulsarão demônio e falarão novas línguas. Versículo 18. Pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhes farão dano. Imporão as mãos sobre os. E os? É para quem? Isso aí é para quem? Quem? Crê. Você crê? Você crê? Irmão, olhe para mim, você crê? Você crê que Deus pode usar a sua mão, irmão? Você crê que Deus pode mudar a sua vida e pode usar a sua mão para curar pessoas?
Você crê que Deus pode usar você para fazer milagres? Você crê que Deus pode usar você como um canal de milagre na vida das pessoas? Você crê que Deus, através de você, pode expulsar demônio? Você crê nisso? Isso é para quem crê. É só para quem crê. Quem não crê, não tem, irmão. Isso é só para quem quer que Deus pode fazer algo. Que Deus pode mudar as coisas da noite para o dia. Que Deus pode operar na igreja. Não é uma igreja fraca, com medo, apática, não. É uma igreja onde tem o poder de Deus. Onde Deus opera milagres. Versículo 19. Aquela parte lá de pegarão na serpente ou beber alguma coisa mortífera, aquilo lá chama de proteção, irmão. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, nada fará dano a vocês. Aqueles que intentar no caminho de vocês não causarão nenhum dano a vocês. Ele não está dizendo que você deva pegar na serpente ou beber veneno só para testar a Deus. Não é isso. Ele está dizendo que se caso houver alguém para atacar vocês de forma sutil, Ele estará pronto a defendê-los e nada fará dano a vocês em nome de Jesus. Amém, irmão? Ora, o Senhor, depois de ter, foi recebido no, assentou, aí fala que ele se tornou sacerdote. Veja bem, ele foi recebido no, assentou à direita de Deus, não é isso? Opa, direita de Deus, né? Versículo 20. E tendo por todas as, pregaram por todas as, uai, criou coragem? Criou coragem agora? Estava escondido aí. E tendo partido, pregaram por todas as, cooperando com eles o, e confirmando a, com os, para irmão. O que que confirma a palavra? O que que confirma a palavra? Uma igreja sem poder é uma igreja vazia. Uma igreja com poder é uma igreja cheia. O que confirma que é a palavra de Deus é exatamente os milagres que se vai operando através do servo de Deus. O que valida a presença soberana de Deus através da palavra é exatamente o poder que move a igreja do Senhor. E ele diz uma coisa interessante: cooperando com eles o Senhor. Deus, Cristo os abandonou? Cristo os abandonou? Não, Cristo estava presente. O que mudou? Eu quero que você me informe o que mudou. Uma igreja medrosa, assombrada, escondida e incrédula. O final do versículo: saíram pregando em todas as partes, o Senhor estava com ele, confirmando a palavra, e os sinais seguiram. O que mudou? Mudou porque eles encontrou Cristo frente a muitos crentes não têm nada de Deus porque não encontrou com Jesus ainda. Jesus não abandona a sua igreja, Ele continua no nosso meio, de forma invisível, mas operando através de nós, em nome de Jesus. A mão do Senhor, estendida sobre a igreja, tem feito sobrenatural. Pastor, mas eu não consigo ver isso, por causa da sua incredulidade. Irmão, sem hipocrisia, quantos aqui já foi curado por Deus por uma doença que você sabe que não tinha saída, mas você foi curado? Você sabe que Deus interferiu e curou você. Deus interferiu e curou. Deus interferiu e curou a sua vida. Como que eu posso dizer para uma pessoa que foi curada que não existe sinal?
é que eu posso dizer para uma pessoa que foi curada e não existe sinal? Não tem jeito, irmão. Porque além de ele ouvir a palavra, a prática na vida dele foi operada. Deus fez um milagre na vida dele. Os sinais confirmam. Os sinais confirmam. Pastor, mas eu gostaria que Deus fizesse um milagre na minha vida. Você busca o Senhor, creia nele. Deus muda todas as coisas. Deus interfere no mundo natural através do seu poder, da sua misericórdia. Deus interfere no mundo natural. Por exemplo, irmão, quando Jesus está andando sobre as águas, ele está interferindo no mundo natural. Quando Jesus repreende os ventos e o mar, ele está intervindo no mundo natural. O que ele estava mostrando para os discípulos? Que ele era Deus. Que ele era Deus. A primeira questão do milagre é que autentica a veracidade de Deus. Mostra a veracidade de Deus. O que faz uma igreja forte é quando a igreja sai do assombro e passa a crer no Deus que ela serve, a crer que Deus pode mudar todas as coisas, passa a crer que Deus pode mudar todas as coisas, é só buscá-lo. Por que Deus não opera mais milagre, irmão? Porque muitas pessoas não creem. Tem gente que precisa de um milagre de Deus, mas não crê. Não consegue acreditar que Deus pode mudar a situação, mudar o momento, mudar o tempo, mudar a estação. Amigo, se Deus parou a terra para Josué vencer uma batalha, Deus pode fazer todas as coisas no mundo natural. Se Deus parou a rotação da terra em torno de si mesma, para que Josué vencesse a batalha, se Deus fez isso, para todo o universo, que ao parar a rotação da terra, ele teria que parar todos os outros astros, para não se chocar. Mas se Deus parou, Deus pode mudar a vida e qualquer coisa nessa terra, em nome de Jesus. Se você crê, Deus pode mudar tudo em nome de Jesus. Aonde está então a fé? Você crê? Você crê? Busque o Senhor. Coloque a sua mão sobre o chão, coloque o seu joelho no chão, clame a Deus. Deus pode mudar tudo em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. E agora, você tem fé no sobrenatural?